Vamos começar a tentar definir o que é um mascate. Onde houvesse ocupação no interior do Brasil, lá estava o mascate. O mascate é um vendedor autônomo que anda de lugar a outro. Ele é como se pusesse na mala a sua pequena loja, o seu pequeno estabelecimento comercial. Em primeiro lugar, é preciso entender por que quando os sírios e libaneses vieram, eles se tornaram mascates. Porque na terra de origem, eles não tinham uma tradição de serem assalariados. Eles eram pequenos proprietários agrícolas, mas que comercializavam os produtos que eles produziam. Então, eles, quando chegaram aqui, se depararam com uma sociedade muito estratificada entre donos de fazendas, ricos proprietários de terras e colonos que trabalhavam na cultura do café. E não havia espaço para ter pequenas propriedades naquela época. Então, o que eles resolveram? Eles resolveram preservar a autonomia de ser dono do seu próprio negócio. Por menor que seja esse negócio, mesmo que ele caiba dentro de um baú de mercadorias, a gente pode dizer que o mascate é dono do seu próprio negócio. Caiu o preço na loja, barato! O começo foi assim, quer dizer, a partir aqui da rua 25 de Março, que era uma zona muito próxima ao mercado municipal, aqui de São Paulo, eles foram mascateando, em primeiro lugar, pelos bairros de São Paulo, aqui da capital, depois foram se espalhando pelo interior, e mesmo depois, naquela época, era muito comum trajetórias de mascate que pegavam o trem, iam até o último ponto final da linha do trem, e depois alugava um burro, uma mula, enchia de mercadorias os cestos e saía mascateando pelas fazendas. E o que ele vai propor? Vai propor novidades de consumo simplesmente desconhecidas. Onde havia simplesmente uma camisa de pano muito rústico, a possibilidade de chegar à seda, ou então um linho mais fino, ou então tecidos mais exuberantes de cores, as pequenas modas da estação, as novidades, sem falar os tecidos, os aviamentos, botões, tudo que enfeita, que enche os olhos. E roupas íntimas, cuecas, sutiãs, calcinhas, para as moças, para as senhoras. Então era um mundo extremamente atrativo aquela mala. Meu nome é Soraya Ismaili, Soraya Subhi Ismaili. Eu sou professora livre-docente do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e moro em São Paulo. Bom, então eu sou filha de imigrantes libaneses. O meu pai chegou na década de 50 aqui em São Paulo e depois a minha mãe em 55. O meu pai se estabeleceu como um comerciante e ele comercializava produtos de cama, mesa e banho, e ele foi mascate como uma boa parte dos imigrantes sírios e libaneses que chegaram no Brasil. Ele
andava pelas ruas de São Paulo. São Paulo era uma cidade bem menor e ele andou por toda a cidade de São Paulo. Ele utilizava uma charrete com um cavalo naquela época, não tinha carro. E depois, conforme ele foi juntando dinheiro e indo bem nas suas atividades comerciais, ele comprou um carro. Mais tarde, ele se transformou num comerciante, um dono de loja de móveis. Mas os meus pais, desde pequenos, eles sempre se esforçaram e primaram para que os seus filhos estudassem, né? E a minha mãe, principalmente, queria muito que eu, a única filha mulher, estudasse, porque ela entendia que era importante uma mulher, que é importante que uma mulher tenha uma profissão e tenha um papel na sociedade e que possa ter uma voz e desempenhar ações e papéis que sejam importantes para a sociedade, não só para a sua família também, mas para a sociedade. Eu fui a primeira mulher da minha família que estudou. Eu tenho muito orgulho disso, porque depois que eu entrei na faculdade, na Universidade de São Paulo, que é a melhor universidade brasileira, depois disso, várias das minhas primas, várias parentes, abriu o caminho para que outras mulheres da família também seguissem uma carreira profissional. E eu tenho bastante orgulho disso. Aqui na Escola Paulista de Medicina, eu desenvolvo atividades de pesquisa e pós-graduação e dou aulas para os cursos de medicina e enfermagem. E no meu laboratório estudamos as doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, e também algumas possibilidades terapêuticas para o câncer. É uma atividade bastante importante, acho que é um pouco do que os meus pais queriam que eu fizesse também, é o que eu queria fazer, mas os meus pais têm bastante orgulho de ter uma filha doutora, e eu acho que essa é uma característica importante da nossa herança migratória ou da nossa herança cultural. Eu acho que o árabe, ele é versátil. A nossa herança cultural é um pouco isso, né? Versatilidade, capacidade de fazer muitas coisas, não desistir jamais, então ser perseverante, né? E estabelecer algumas metas e ir em busca delas com todas as ferramentas que a gente tiver, com a versatilidade, essa versatilidade que eu mencionei. E aí tem as características brasileiras, né? Que são, aí vira uma mistura. O brasileiro, ele também é versátil, é flexível. Então, acho que foi um casamento interessante nesse sentido. Não sei se eu respondi a pergunta. A hora que você estava filmando, passou uma mosquitinha na frente, mas tudo bem, acho. Eu, desde pequena, gostava de microscópios. Meu nome é Sami Bordokan e eu sou músico. Eu toco música árabe. Eu toco um instrumento árabe chamado alaúd. Eu sou filho de libaneses. Eu sou nascido no Brasil. Meu bisavô, ele veio ao Brasil no ano de 1892. Então ele sai do nosso vilarejo no norte do Líbano, que se chama Minyara, e naquela época era uma viagem de navio, uma longa viagem de navio, e ele veio ao Brasil trabalhar como comerciante, mais precisamente como mascate. E no caso do meu bisavô e de muitos outros libaneses, eles acabam acompanhando a rota dos trens. Os trens, que era a linha de trens,
que começava em Santos e ia desembocar no interior de São Paulo. Eu conheci a música árabe em casa, porque meu pai toca, porque meu pai canta. Me apaixonei pela música árabe. Morei muitos anos no Líbano, mas depois de terminar os meus estudos musicais no Líbano, eu resolvi que o meu lugar ainda era o Brasil. Em árabe se diz que tudo está escrito, maktub. Eu sempre achei que eu ia me casar com uma libanesa, porque eu tenho uma ligação muito forte com a minha cultura. Então eu nunca imaginei que eu me casaria com uma pessoa que não fosse árabe, que não fosse dessa cultura. No entanto, eu conheci uma grega, me apaixonei por ela e me casei com ela. O mais interessante é que na minha casa, ninguém é casado com libanesa. Eu toco música desde pequeno. Eu comecei a trabalhar com música também muito jovem. E eu estudei alguns anos de direito, não me adaptei. O meu pai era comerciante, eu tentei trabalhar no comércio, também não me adaptei com o comércio. E segui o caminho da música. A música, ela faz parte da minha vida. Eu sobrevivo da música. E não importa se eu vou ter êxito, se eu vou ficar rico, se eu vou ficar pobre. Importa que a minha alma com a música está sempre enriquecida. Eu me considero uma pessoa muito pouco ambiciosa. Eu acredito que as ambições, elas destroem os sonhos, destroem o homem. Eu tenho como único objetivo na minha vida viver em paz. E graças a Deus, eu todos os dias, quando eu vou dormir, eu ponho a minha cabeça no meu travesseiro e durmo muito bem. Então os mascates, eles, em primeiro lugar, eles têm uma importância geográfica muito grande, porque eles difundiram as mercadorias das capitais para o interior do Brasil. Eu acho que eles são muito importantes aqui, porque eles arejaram o comércio e revolucionaram o comércio de modo geral. Como eles carregavam os baús, as mercadorias, etc., eles não podiam voltar com coisas não vendidas. Então, eles tinham que se desfazer das mercadorias. Então, eles que mais ou menos instauraram essa prática das liquidações, né? Quer dizer, então, bom, se não está saindo, vamos fazer mais barato, porque eu não posso ficar carregando peso à toa, né? Instauraram muitas vezes mecanismos de crédito que antes não tinha. Vendiam a mercadoria com base um pouco na confiança. Como eles voltavam periodicamente no mesmo local, então aquilo era... Eles falavam, não, você paga um pouco agora, depois paga, né, vendiam a crédito.
Quando ele conseguia consolidar uma determinada clientela, ele instalava uma pequena venda, uma pequena loja, normalmente numa encruzilhada, num lugar de maior movimento, ou às vezes se instalava junto à praça da igreja matriz de uma pequena cidade e virava um comerciante. Quando o imigrante chegava aqui, ele já sabia quem procurar, algum conterrâneo ou algum parente ou algum vizinho da cidade de origem e que pudesse facilitar a vida dele aqui, adiantando mercadorias e, portanto, dando um emprego para ele e um pouco dizendo, olha, você pode morar aqui, você pode explorar tal região que ainda não está explorada, enfim. Aos poucos foi se formando uma rede e constituindo esse nicho, vamos dizer, econômico, no qual eles acabaram sendo bastante fortes, que é esse setor de armarinhos, de comércio de roupas, de tecidos, né? Então eles tiveram uma trajetória ascendente muito rápida. É muito significativo observar que uma determinada família, o pai chega como mascate, os filhos, 1 a 2 gerações depois, esses filhos já estão na elite das profissões liberais. Meu nome é Romeu Fadul Júnior, eu tenho 42 anos, sou brasileiro, sou médico cirurgião plástico do Hospital Sírio-Libanês e atualmente moro em São Paulo. Meus avós são originários da Síria, minha avó de Hama e meu avô de Homs. Meu avô, Elian, ele vendia botões e fios de tecido. Ele produziu e conseguiu montar a primeira fábrica de camisas e de malha na região do Brás, que é um bairro um pouco distante. Meu pai é ginecologista e eu sou cirurgião plástico. O Hospital Sírio-Libanês hoje é uma referência brasileira em todo o país na parte de cirurgia de reconstrução no setor oncológico. E nós também temos esse outro setor que é a cirurgia cosmética. No início da carreira eu me dedicava um pouco mais à parte de traumatologia e reconstrução. Da retirada de um determinado parte do corpo, muitas vezes por doenças malignas, seja o câncer de mama, o câncer de pele, né? Então, até mesmo os traumas de face, de membros inferiores, de mama. É uma especialidade que me chamou bastante atenção e foi por onde eu me dediquei. À medida que fui passando o tempo, procurei me especializar em algumas cirurgias de face, nariz e mama, e hoje inverteu-se um pouco. 75% da minha clínica particular se inclui os pacientes, os clientes que fazem cirurgias cosméticas do rosto, do nariz e das mamas. Nossas férias nós invariavelmente passamos na Europa. Acabei de retornar da Itália, fiz um cruzeiro Itália, Grécia, Turquia e Croácia. E em 2004, 2006 e 2007 nós estivemos em Marbella. É um lugar que nos agrada bastante. E eu e minha esposa fazemos questão de estar naquela região na época de verão, que é magnífico. Eu gosto muito. Bom, todo homem, todo ser humano vive dos sonhos. Mas o mais importante dos sonhos é você buscá-los, não apenas ficar em papel ou ficar na tua mente. Então, meus sonhos não são mirabolantes, muito menos inalcançáveis. Meu sonho hoje é formatar minha família. Como eu não tenho filhos
e é um momento da minha vida em que eu estabeleci que eu, a partir de agora, já posso tê-los, e decidimos há aproximadamente 2 meses que nós os teremos. Então nós estamos na batalha e no trabalho para que formatemos uma família bonita, para que possa preencher nossa casa e que possam conviver maravilhosamente bem com seus primos e os outros membros da minha família. Um sonho simples, entre outros. Ei, Mr. Tala! Bom, a Rua 25 de Março constitui o início e depois o desenvolvimento dessa aglomeração espacial da colônia sírio-libanesa, né? Os mascates começaram a se concentrar ali porque ali era muito próximo ao mercado municipal, então já era uma zona comercial. Normalmente abriam uma loja no térreo e moravam em cima, no sobrado ou nos fundos do prédio. E normalmente as casas tinham quartos para receber os mascates, né? Então se tornou ali um ponto de aglomeração desse grupo étnico, né? Dos sírios e libaneses. Meu nome é Eliane Mosaiec, sou comerciante da Rua 25 de Março e nasci em São Paulo. Então, tudo começou, na verdade, com a vinda do meu pai para o Brasil. Ele era muito novo, já existia essa loja que era do tio dele. Ele começou a trabalhar aqui, em seguida vieram os meus avós junto com os outros filhos. Continuaram morando numa humilde casa aqui mesmo e eles foram crescendo aqui. Meu pai cresceu aqui, meus tios cresceram aqui, então todos trabalharam aqui nessa loja. Inclusive minha mãe conheceu meu pai aqui e foi assim, foi crescendo e foi passando de família, foi passando para os filhos, para os netos e agora a gente que toma conta, né? Os sobrinhos, os filhos, os irmãos, então é tudo em família mesmo que começou. E eu gosto desse negócio porque quando você vê que é seu, você cuida com mais carinho, você toma um cuidado maior. Então acho que é muito isso. Não, eu sou, na verdade, descendente de sírios e libaneses, né? Meu pai é sírio e minha mãe é libanesa. E mesmo eu sendo brasileira, nascida aqui, nós temos um pouquinho das tradições árabes, a educação árabe. Então eu danço também desde pequena, eu falo árabe fluentemente desde pequena, tudo por criação, né? Na verdade, eu não sou casada, né? Eu sou noiva de um rapaz brasileiro. Ele é brasileiro, ele é filho de espanhol com pernambucano, então já tem uma mistura boa. Família de truque, tá ligado com o negócio dos beijos, né? Na verdade, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja cuidando da loja, né? Então, eu tenho sim vontade de expandir o nosso comércio, de criar outras lojas relacionadas à nossa. É esse o meu projeto inicial, não consigo me ver fazendo outra coisa, levando o que é do meu pai, da nossa família adiante. Você acha que ficou boa a reportagem? Você acha que eu não me embananei muito pra falar? Não, porque eu morro de vergonha. Samba. Um pouquinho, mas eu samba. A gente aprendeu um pouquinho. Me chamo Kiko Calil, sou de São Carlos,
tem um comércio de comida árabe. O meu avô ele era comerciante de vender coisas na rua, camelô. E depois passou a ser comerciante com loja, com estabelecida, com loja. E aos 33 anos ele faleceu e acabou ficando a família separada da filha dele, da minha tia que morava na Síria e da minha mãe e minha tia aqui no Brasil. Uma coisa interessante na passagem foi que a minha mãe, depois que veio para o Brasil, depois de 65 anos, por uma pessoa que tinha saído de São Paulo para ir para lá passear, teve na cidade da minha mãe, a cidade chama Homs. Essa pessoa, estando lá na Síria, ligou para São Paulo para tirar informação da nossa família aqui e descobriu a minha mãe. E faz com que minha mãe converse com a irmã dela, depois de 65 anos da separação, eles conversaram pela primeira vez. E foi uma coisa assim muito dramática, porque a minha mãe entendia o que ela falava, mas pela emoção ela não conseguia transmitir em árabe o que ela pensava, pelo tempo aqui no Brasil. Então chorava minha mãe no Brasil e minha tia lá na Síria. Eu trabalho 6 dias por semana, uma média de 13 horas por dia, eu, minha mulher e minha filha. Nós trabalhamos, nós tocamos a casa com os funcionários. Mas nós, em 20 anos, que nós vamos completar agora, dia 31 de outubro de 2010, vamos completar 20 anos. Nunca deixamos a minha casa na mão de funcionário. O que é importante para mim hoje, a minha obrigação, o mínimo que eu posso fazer pelas minhas pessoas é uma boa comida, uma boa amizade. Não existe uma boa amizade sem uma boa comida, e não uma boa comida sem uma boa amizade. Você pode ter a melhor comida, mas se você não tiver um carisma e não gostar das tuas pessoas que frequentam a tua casa, das pessoas que são tua amiga, você não adianta, você nunca vai ter nada. Você tem que ter as duas coisas junto, a pessoa e a comida. E é verdade. Eu tatuei. Salam aleikum. Deus esteja contigo. Que é uma coisa que eu acho que a gente que vive no Brasil, nós não temos mais esse negócio muçulmano, católico, protestante, nós vivemos junto. Todo mundo é igual aqui. Ô, e aí, tá bom ou não? Vou até 2h10, por aí. À noite, 5h30, 15 para 6 está aberto. Tem hora que você quiser. Não, os grelhados eu te faço na hora. Vem pra cá. Pode vir. Tchau. Esse é judeu. Esse é judeu. Hã? Amigo? É, aí, ó. Tá vendo? É judeu.
sou Nazir Maron, sou artista plástico, moro em Ilhéus, Bahia. No início, meu avô era libanês, família de agricultor no Líbano, e eles ouviam muitas histórias do Brasil, sobre as riquezas dos minérios no Brasil. E com a Primeira Guerra Mundial, eles vieram então para o Brasil averiguar essa situação de riqueza, e assim meu avô se estabilizou como agricultor, plantando cacau. Mas no início eles eram comerciantes. E então em Piauí ele fundou a primeira casa de comércio e é considerado fundador de Piauí. E assim nós fundamos a cidade de Piauí. Ele trouxe o primo dele e veio outro primo, depois veio mais os outros familiares, e assim vieram cerca de 20 pessoas, uns 20 árabes para o Brasil. Esse meu avô, Youssef Haran, né, que quando tornou-se José Maron no Brasil, ele era mascate, ele gostava de trazer especiarias das Arábias, perfumes, sedas e preciosidades do mundo árabe. E assim ele mascateava no Brasil, no interior, nas fazendas. Como quase todo árabe aqui, ele tornou-se, fixou o comércio dele em Piauí, e com essas especiarias ele tornou-se famoso. E ele prestou um serviço a toda a região. Assim nós todos nos tornamos comerciantes. Eu tenho 30 anos de carreira como artista plástico. Eu tenho mais de 50 exposições realizadas e prêmios e mais de 400 obras espalhadas no mundo inteiro. E depois me formei na universidade aqui local, comecei com economia, depois fiz filosofia e sociologia. E assim eu me formei mesmo como filósofo e professor, mas não apliquei exatamente, não ensinei, não parti para ensinar. Eu parti que me senti, percebi que no meu sangue havia uma vocação explícita, muito clara para o comércio. E então eu, há 14 anos, tenho a minha loja no Malhado, chama Tubarão Verde. E é uma loja com 2 setores, um setor voltado para o surf, o skate, e a parte feminina voltada para a dança, e rebuscando e trazendo, né, mais um pouco mais desse lado artístico. Eu escolhi a área de skate surf porque o meu pai me disse: Nazir, venda uma coisa cheirosa, que não dê mosca. E assim eu fui vendo que roupa, skate, surf era coisa que reunia gente bacana, jovem, e eu vi que a vida poderia ser mais alegre, porque o que é importante pra gente é ter uma vida boa e não ganhar dinheiro simplesmente, né? Você tem que trabalhar com alguma coisa que você goste de trabalhar, com um público interessante. E assim também eu busquei a parte de dança, que eu vi que skate surf não era suficiente ainda. E com dança hoje eu tenho clientes, bailarinos e pessoas interessantes e bacanas para a gente se relacionar e viver alegremente. É isso aí. Eu pretendo ampliar mais um pouco a minha loja, aqui até um pouco profundo, aqui ajeitar melhor aqui o quintal para receber melhor. Quero os sonhos materiais da vida comum, e tenho sonhos também de, claro, como artista plástico, passar o mundo, né, ir para algumas capitais da Europa e mostrar mais o meu trabalho. Meus sonhos estão aqui mesmo, é amar. Eu sonho muito em amar. Eu acho importantíssimo, acho que isso dá uma firmeza, uma convicção na vida, dá uma resposta para a vida. Eu acho que nós nascemos para amar. Então eu acho que isso é o objetivo da vida de qualquer um, em qualquer povo, em qualquer cidade. Porque a felicidade e a liberdade são ideais que a gente vai em direção a eles, mas nunca chega. E a gente tem que sempre lutar muito para ter momentos felizes, momentos alegres, e também para ter a sua liberdade nesse mundo tão restrito.
todo esse processo, então o mascate desempenhou essa função que é muito importante de comercializar os produtos que a população necessitava. Isso ocorreu no café, na área da Amazônia, com o ciclo da borracha, na área da Bahia, com o desenvolvimento da cultura do cacau. Por exemplo, na Amazônia, não havia estradas na época, então o comércio era feito pelos rios, né? Então, o que o mascate faz? Ele enche o seu barco, a gente chamava na época de regatões, né? Enche aquilo de mercadorias e começa a subir os rios da Amazônia e parando de fazenda em fazenda para comercializar os produtos. E tem um papel muito importante de integração, eu diria, no território nacional, porque como o Brasil é um país muito vasto, quer dizer, você sempre tem diferenças muito grandes entre as capitais e o interior do país. Então o mascate, eu acho que cumpre essa função integradora, vamos dizer, do território nacional. Meu nome é José Farhad, eu sou nascido à beira do rio Acre, na Amazônia, vivo atualmente em São Paulo. Eu tenho duas origens, árabe por parte de pai e português por parte de mãe. Meu pai, ele é de origem muçulmana. E minha mãe, católica, apostólica, romana, que seguiu a sua religião, tanto aqui no Brasil, quanto quando foi para o Líbano, acompanhando meu pai. E em minha casa, religião era algo que representava união, e não aquilo que estamos vendo hoje em certas partes do mundo. Meu pai veio para o Brasil em 1904. Chegou pela manhã e à tarde já estava vendendo doce na cidade de Manaus. Muitos anos depois, ele reuniu os filhos e nos levou para fazer uma ronda por onde ele andava, e um de nós cansou, ficou praticamente, exagerando um pouco, de língua para fora. E ele me disse: meu filho, acontece que quando eu andava por aqui, eu carregava 75 quilos de mercadoria nas costas. O que eu não carregava nas costas, eu carregava nos braços. E é a figura do mascate. É o mascate carregando a sua mercadoria, andando pelos interiores e desbravando as terras. Um ex-governador do Acre, já falecido, certa feita me contou, ele disse que participou da missão Rondon, do Marechal Rondon, traçando as fronteiras do Brasil.
E quando eles ouviam um barulho na selva, atrás das árvores, tinha ou um índio ou um árabe. Esta é a origem do Brasil. Eu fiz filosofia no Líbano, eu fiz ciências políticas no Líbano, eu fiz direito internacional no Brasil, fiz comércio internacional no Brasil, fiz propaganda e marketing no Brasil. Eu sou um brasileiro tanto quanto sou um libanês. Quando eu falo árabe, eu me sinto árabe. Quando falo português, eu me sinto brasileiro. E tanto um quanto o outro é motivo de satisfação, de alegria para mim. Hoje, aos 83 anos, é engraçado, 83 anos, eu costumo dizer o seguinte: hoje, o dia de hoje, é exatamente a continuação de ontem. E, portanto, o dia de amanhã é a continuação de hoje. A idade não faz a mínima diferença para mim. O que eu quero é continuar fazendo as duas coisas que, de certa forma, me compõem: o comércio e o saber. O comércio é, para mim, uma realização. Eu gosto de comprar e de vender. Isso aí é uma felicidade para mim. Assim como aquilo que eu aprendo, eu gosto de transmitir. Sou um homem feliz. E tenho realizações, mas eu quero mais. Eu quero realizar mais. Eu tenho dentro de mim o espírito do meu pai. Um homem que lutou até o último momento. Fique com Deus. Meu nome é Milton Ratum, eu nasci em Manaus, moro em São Paulo há 12 anos e sou escritor. Sim, o primeiro imigrante da minha família foi meu avô paterno, que veio de Beirute para o Acre, uma cidade, a capital do Acre, Rio Branco, em 1904. Ele veio atraído pelo boom da borracha, do cálcio. Meu avô foi comerciante em Manaus e vendia tecidos, né? Telas. E meu pai também foi comerciante durante a vida toda, praticamente. Primeiro no Acre, depois em Manaus. Então eu nasci nessa espécie de pequeno Líbano em Manaus, com essa cultura oriental, cultura libanesa. Eles falavam árabe. Minha mãe não falava árabe, minha mãe falava português. Por isso, infelizmente, eu não aprendi árabe. Mas o árabe é uma espécie de... é uma língua, vamos dizer, afetiva para mim. É quase como uma melodia perdida. Essa cultura do imigrante no Brasil, ela se dilui. Os imigrantes brasileiros, eles são em pouco tempo assimilados pela sociedade brasileira, que é formada por muitas imigrações, né? E por muitas culturas também. De modo que nós não nos sentimos exatamente árabe brasileiros ou líbano brasileiros. Nós nos sentimos brasileiros de origem árabe, né? Então, o que é muito diferente, vamos dizer, do que acontece nos Estados Unidos, onde os imigrantes são muito classificados, né, por etnias. Um elemento comum na imigração árabe, muito forte, é a comida árabe.
E minha avó, por exemplo, minha avó libanesa, ela preparava peixes maravilhosos, peixes da Amazônia, com molho árabe, um molho à base de gergelim, né, taratur. Né? Isso foi de fato uma das lembranças mais vivas da minha infância e da minha juventude em Manaus. Essa cozinha, vamos dizer, essa festa culinária, que era uma mistura da cozinha amazonense com a cozinha libanesa. Isso era maravilhoso. Eu fui professor durante muito tempo, durante 15 anos, na Universidade do Amazonas, e fui professor também na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Mas eu queria me dedicar só à literatura. Então eu abandonei a universidade, eu saí da universidade e em 98 eu vim morar em São Paulo e publiquei o livro O Romance Dois Irmãos. Né? E esse romance me libertou. Esse romance me permitiu viver modestamente de literatura. Publiquei meu romance já não tão jovem, não era um jovencito, eu tinha 37 anos, e publiquei o segundo romance 10 anos depois. Né? Eu não escrevo muito, eu não publico muito, porque um dos problemas hoje da literatura é o excesso de livros. Aí demasiados livros. Então eu publiquei 4 romances e um livro de contos, estou escrevendo outras coisas, mas traduzi Flaubert, traduzi Edward Said, traduzi, outros escritores franceses e é isso. Minha única ambição é ler muitos livros e escrever alguns poucos ainda. Eu estou envolvido com a política educacional do meu país, eu trabalho em algumas organizações não governamentais que atuam, que tentam, vamos dizer, melhorar a educação das crianças e dos jovens na Amazônia. Viajo mais do que eu gostaria de viajar, porque para mim o mais importante são as viagens imaginárias, né? Viajar sem sair do meu próprio lugar. Eu ainda sonho em escrever um romance sobre a minha geração em São Paulo, nos anos 70. Um romance talvez político, mas não explicitamente político, sobre essa época que foi muito dura, com muita opressão, muita, brutalidade na vida brasileira dos anos 70. Esse é um dos meus projetos para o futuro. Eu acho que o Brasil ele pode ser o exemplo de uma coisa que é importante hoje na Europa, nos Estados Unidos, né? Que é vamos dizer, a convivência de várias etnias, né? De várias origens. Quer dizer, a mestiçagem está na base da nossa formação, da formação brasileira. E nós não, a questão não é a tolerância, a questão é saber conviver com o outro, com a diferença.